Graça e paz, irmãos. Bom que você está aqui nessa manhã. E enquanto a gente cantava esses louvores abençoados e cantávamos que nós iremos construir a nossa vida no Senhor, eu pensava em algumas coisas. E durante o período de louvor me veio à mente um milagre que Jesus realizou na cidade de Betsaida. Quando ele tira um cego de dentro da cidade, cospe nos olhos desse cego. E depois ele pergunta para o cego se o cego estava vendo, e o cego então diz assim: olha, eu vejo homens como árvores. E então Jesus impõe de novo as mãos sobre o cego, e depois dessa segunda imposição de mãos, o texto bíblico diz que a todos o cego via distintamente. E por que eu estou começando a minha fala nessa manhã, falando a respeito desse milagre? Eu começo porque muitas vezes a nossa situação é a mesma situação desse cego. Porque nós somos tirados do mundo pelo Senhor, recebemos a graça do Senhor, mas ainda estamos vendo as coisas de uma forma que nós não deveríamos ver. Quer ver só? Os nossos olhos estão quase sempre colocados naquilo que nos falta e não naquilo que nós temos. Os nossos olhos quase sempre estão colocados nas coisas ou nas circunstâncias da nossa vida e não para o nosso interior, para o nosso coração. Nós não estamos olhando para as coisas da forma correta, nós não estamos olhando com os olhos que nós deveríamos olhar essas coisas. E sendo muito sério com os irmãos nessa manhã, já entrando naquilo que eu gostaria de falar com você, eu acho que o nosso problema como igreja não é que nós não temos, pensando em igreja evangélica brasileira. O nosso problema é que nós temos e nós não temos convivido bem com os privilégios que nós temos recebido da parte do Senhor. Quer ver só, por exemplo, que nós, igreja, no século 21, tendo recebido tanto de Deus, tendo o privilégio de estar num lugar de adoração com ar-condicionado, para que o calor não nos atinja, nos assentando numa cadeira até certo ponto, tanto quanto confortável, tendo recursos nas nossas mãos, vamos dizer e explicar para outras igrejas que viveram já no passado, na história, ou outras igrejas que vivem no nosso tempo, que têm muito menos do que nós temos e que fazem muito mais do que nós fazemos. O que vamos dizer? Privilégio é gostoso receber, não é assim? Quem gosta de chegar num lugar e ser tratado como alguém privilegiado, levanta a mão. Eu me lembro de alguns irmãos da igreja brincando, dizendo o seguinte: olha, na festa eu gosto de sentar perto do pastor, porque não falta salgado perto do pastor, né? Alguém privilegia por conta de ser uma autoridade espiritual e estar ali naquele lugar, mas escute, privilégio é responsabilidade também. Privilégio também é responsabilidade. Lembra o que Jesus disse? A quem muito é dado. Vamos lá, você conhece o texto, Lucas 12:48? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, louvemos ao Senhor pelos privilégios que temos, mas vivamos à altura dos privilégios que o Senhor tem dado à nossa vida. Em Mateus capítulo 23, versículo de número 37, Jesus está prestes a morrer, prestes a entregar a sua vida, e Jesus faz um lamento acerca da cidade de Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Vamos ler todo mundo o texto? Vamos lá? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Observe. Jesus está falando de quem? De Jerusalém. A cidade privilegiada, a cidade escolhida, a cidade que o Senhor havia escolhido para fazer ali habitar o seu nome, a cidade que era, vamos dizer assim, o centro teológico da época, a cidade que tinha o templo, a cidade que recebeu tantos privilégios,
que todas as pessoas de Israel subiam para ela, para adorar ao Senhor lá, onde os sacrifícios aconteciam, onde grande parte dos sacerdotes viviam, uma cidade extremamente privilegiada. Olha só, quando Deus dava instruções para o povo que Ele havia tirado da terra, o Senhor falava acerca do lugar que Ele escolheria para fazer ali habitar o seu nome. Olha só comigo o que diz Deuteronômio 12, 4-7, vai ser projetado aqui. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor, seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. A esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos, as ofertas que vocês prepararam, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas de vocês. Ali vocês comerão diante do Senhor seu Deus e se alegrarão em tudo que fizerem, vocês e as suas famílias, no que o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Olha, note o privilégio que Jerusalém tinha. Quando Jesus fala essa frase, muito provavelmente a cidade já estava cheia das pessoas que se achegavam para a festa da Páscoa de todos os lugares, não só de Israel, mas de outras partes do mundo também. E, no entanto, o que a gente ouve não é uma fala de alegria da parte de Jesus. Embora fosse uma fala cheia de amor, embora fosse uma fala cheia de compaixão, e que revelava aquilo que Deus queria fazer com Jerusalém, no entanto, era uma fala que denunciava um povo que era privilegiado, mas um povo que não vivia à altura dos seus privilégios. Igreja, eu postei isso no Facebook essa semana. Alguns têm confundido os privilégios que nós temos, pensando que Jesus é nosso chapa, que a gente vai quebrar princípio, que a gente vai pisar na bola, e que por fim a gente vai chamar o nosso amigo, e o nosso amigo então vai vir e vai nos tirar da enrascada em que nós nos enfiamos, e a gente vai vivendo assim, e nos esquecemos que Jesus é Senhor, nos esquecemos que Jesus é Deus, e que temos responsabilidades para serem vividas diante do Senhor. Então diga para quem está do seu lado, privilégio é responsabilidade. E nós precisamos viver à altura dos privilégios que nós temos. Eu falo isso, irmãos, porque Jerusalém viveu alguns momentos bons. Se você conhece a história de Israel, você vai ver que houve tempo em que a cidade de fato olhava para o Senhor, vivia voltada, com o coração voltado para Deus. No entanto, o tempo passou e Jerusalém se desviou daquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. Eu estou falando aqui em Jerusalém como cidade. E não é assim conosco. Ora, se não é assim, não estaria registrado em Hebreus 6,11, que é para nós mantermos como era desde o início. Uma vida aplicada espiritualmente falando. Abre lá em Hebreus 6,11, por favor. Capítulo 6 de Hebreus, que é o terror dos calvinistas e o prazer dos arminianos, né? Versículo 11, vamos lá. Olha o que o escritor de Hebreus deixa para nós registrado, sob a inspiração do Espírito Santo, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. É escrito para a igreja, olha, continue mantendo o nível espiritual, continue mantendo a busca espiritual, continue crescendo espiritualmente, porque no reino de Deus, irmãos, ou estamos crescendo ou estamos regredindo, nós nunca estamos parados. E se deixarmos de nos empenhar na nossa busca espiritual, é certo que nós voltaremos atrás. E ao olhar também para esse texto, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, a gente consegue ver Jerusalém, o povo de Jerusalém, como um povo que rejeita o amor e a misericórdia de Deus. E como eles rejeitam o amor e a misericórdia de Deus? Rejeitando aqueles que lhes eram enviados. E nem sempre aquele que Deus envia para falar conosco, ele está dentro daquele padrão, ou eles são do tipo que nós gostaríamos que eles fossem.
E às vezes por conta disso nós rejeitamos a mensagem. Nem sempre eles trazem a palavra que nós gostamos de ouvir aos nossos olhos. Porque, aos nossos ouvidos, né? Ninguém ouve com os olhos, ouvir com os nossos ouvidos. Porque geralmente eles são um despertador de Deus, para nos acordar e nos colocar no lugar certo. Por isso que é tão, amados, é tão grave nós rejeitarmos os enviados de Deus, porque aquele que rejeita o enviado também rejeita aquele que o envia. Lembra o que Jesus falou lá nos evangelhos? Aquele que a mim me recebe, recebe aquele que me enviou. E ele vai dizendo mais: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de um justo. Acolher o enviado e a mensagem do enviado é a mesma coisa que acolher o próprio Deus e a palavra do próprio Deus, amém, queridos? É sério rejeitar aquele que é enviado. É sério apedrejar aquele que é enviado, queridos, porque aqueles que nos são enviados são a demonstração do amor e da misericórdia de Deus. Observe só o versículo que vai ser projetado pela Karen aqui agora. 2 Crônicas 36, 15 e 16. Se você conhece um pouco de Bíblia, você sabe que isso é dito do tempo em que o povo de Israel é levado para a Babilônia, para ser disciplinado pelo Senhor lá. Quando Deus está disciplinando o seu povo ali, e a cidade sofre por conta disso. E aí então é registrado o seguinte: o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Por que Deus envia os mensageiros? Grifo. Porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Os enviados de Deus nos vêm, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem compaixão e porque o desejo do Senhor é nos fazer bem, amém? Diga aí, o Senhor deseja fazer bem a você, meu querido. Mas diga para Ele, não apedreje os enviados, diga para Ele. Acolha a mensagem dentro do seu coração. E o texto continua: mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Que triste esse final. Não houve mais remédio. A palavra de Deus é o remédio para a nossa vida. A palavra de Deus é que alinha o nosso coração com a vontade de Deus e faz com que as bênçãos de Deus caiam sobre a nossa vida ao andarmos nos caminhos do Senhor, amém, queridos? E é sério rejeitar os mensageiros de Deus, porque quem despreza a palavra traz sobre si a destruição, como diz Provérbios 13, 13. Irmãos, nós somos privilegiados como Jerusalém era privilegiada. Só que às vezes nós temos tido um coração obstinado. E o que é obstinação? Obstinação é persistência, inflexibilidade, teimosia. A obstinação, quando é para coisa boa, é uma coisa legal. Mas a obstinação, quando é para coisa ruim, é uma coisa muito mal. Porque a obstinação tapa os nossos ouvidos para outras vozes que falam de uma forma que nós não gostaríamos que falasse. Ela fecha os nossos ouvidos. A obstinação faz com que a gente tenha um ouvido seletivo. Você quer ver só? Já viu aquela moça apaixonada e está todo mundo à volta dela falando: olha, não vai dar certo. Olha, o cara foi diagnosticado com CID, aí dá um número de CID, né? E etc e tal. Não faz isso. Mas a pessoa está obstinada. Ela é teimosa. O ouvir dela é seletivo. Ela não ouve a voz que a livra da dificuldade. Ela só acolhe a voz que concorda com aquilo que ela diz. E, irmãos, ser obstinado é ter dura cerviz. É ter o pescoço duro. É não aceitar o jugo de Jesus sobre a nossa vida. É não acolher a palavra do Senhor no nosso coração. A obstinação fala de resistir ao Espírito Santo. Nós às vezes nos preocupamos com aquele pecado que foi chamado nos evangelhos de o pecado para o qual não tem perdão, que é a blasfêmia com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo.
mas não nos preocupamos contra outros pecados que cometemos contra o Espírito, como, por exemplo, entristecê-lo e resisti-lo. E quando eu resisto o Espírito, é quando o Senhor tem falado comigo culto após culto, tem falado comigo no dia a dia através de pessoas, tem falado no meu coração, e eu persisto em deixar o meu coração endurecido, não querendo ouvir aquilo que o Espírito Santo tem me falado. Resiste o Espírito Santo, o incrédulo que ouve o Evangelho vez após vez, e ele fecha e vai adiando a decisão, como se tivesse todo o tempo do mundo. E aí eu me lembro que quem acha que tem todo o tempo do mundo, ou quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. E nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de coisa. Não resistir ao Espírito, mas acolher a palavra que o Espírito fala ao nosso coração, porque o nascido de novo sabe os consertos que ele precisa fazer na sua vida, mas às vezes ele adia os consertos que ele precisa fazer na sua vida, e não experimenta o melhor do Senhor por conta disso. Quantos compreendem o que eu estou falando? Olha para o seu irmão e diga: se você hoje ouviu a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Privilégio é responsabilidade. Amém, queridos? E ao olhar para esse texto, a gente vê que o Senhor deseja que os homens voltem. Há um lamento de Jesus. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, no original, como a ave faz com os seus filhotes. Não necessariamente galinha é a palavra no original. Eu não sei se você sabe disso, mas quando a ave de rapina ronda, geralmente a galinha pega os pintinhos e estende as asas sobre ele, para que a ave de rapina não venha e não pegue os pintinhos. Ah, irmão, alguns anos depois que Jesus fala isso para Jerusalém, aquele texto do início, Roma vem sobre Jerusalém, e deixa Jerusalém numa situação tão grave, a ponto das pessoas pegarem os cintos de couro e roerem de fome. Pessoas morrendo, pessoas passando dificuldade, porque Jerusalém havia rejeitado o grande rei. Jerusalém havia resistido o Espírito. E é interessante porque a insígnia do exército de Roma era o quê? Era uma águia. Olha a profecia de Jesus. A águia é uma ave de rapina. Quantas vezes eu quis estender as asas, e a boa notícia é que a gente vê dentro das Escrituras o tempo todo, pessoas que mesmo sendo de outras nações, corriam para debaixo das asas do Deus Todo-Poderoso. E o que o Senhor fazia? O Senhor as acolhia. Lembra da história de Ruth? Que embora gentia, vai se abrigar debaixo das asas do Todo-Poderoso. Amados, o Senhor quer que nós estejamos debaixo das suas asas. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 81, versículos 11 a 16. É interessante, não a Bíblia, mas a história. Flávio Josefo conta isso, que na festa de Pentecostes, antes de acontecer a destruição de Jerusalém, os sacerdotes testemunharam que foi ouvida uma voz no templo que dizia mais ou menos assim: nós estamos partindo daqui. Vários sacerdotes atestaram terem ouvido essa voz. O Senhor fala, Jerusalém se endurece. O Senhor envia profeta, Jerusalém mata profeta. O Senhor envia mensageiro, Jerusalém apedreja mensageiro. Por fim, o Senhor envia aquele que é o ápice da revelação de quem Ele é. A expressão exata do seu ser, o próprio Filho. O que Jerusalém faz? Julga, escarnece, espanca, cospe no Filho de Deus e crucifica o Filho de Deus do lado de fora da cidade. Quanto privilégio desperdiçado. Salmo 81, de 11 a 16. Mas o meu povo, pronto? Mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem as suas próprias inclinações. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários.
Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre, mas a vocês eu sustentaria com trigo mais fino, e os saciaria com mel que escorre da rocha. Um outro lamento de Deus no Antigo Testamento para com o seu povo. E o desejo de Deus hoje, irmãos, é que nós nos voltemos para Ele, que nós deixemos o coração obstinado de lado, que a gente não sejamos pessoas de dura serviço, porque a promessa do Senhor é que se nós nos voltarmos para Ele, Ele se voltará para nós e nos sarará. Às vezes, irmãos, nós não atinamos com o fato de que a cura para a nossa vida está no arrependimento ao qual nós não nos submetemos ou não experimentamos. Se nós nos voltarmos, Ele vem de encontro a nós. Agora é tolice andarmos os nossos caminhos e do jeito que a gente acha que tem que andar e achar que o Senhor é obrigado a abençoar a nossa vida, porque Ele não é. Diga para o seu irmão, Jesus não é teu chapa. Fala para ele. Jesus é Deus. Voltemos o nosso coração para Ele. E fica claro para nós, nesse texto de lamento de Jesus, que os homens se perdem por sua própria vontade e que os homens não usufruem do melhor de Deus por sua própria vontade. O Senhor vai dizer quantas vezes eu quis, e a palavra é, tu não quiseste. Foi você que não quis Jerusalém. Eu queria acolhê-lo debaixo das minhas asas. Eu queria lhe dar um futuro abençoado. Porque eu tinha para com você pensamentos de paz, para te dar uma esperança e um futuro. E, no entanto, você não quis correr para debaixo das minhas asas. João 5,40, abra sua Bíblia lá, por favor. Eu acho que o 39 e o 40 tem muito a ver, ou melhor, muito a ver não. Tem uma advertência que cabe muito bem para nós. Os irmãos sabem com que cuidado nós temos procurado tratar questões doutrinárias e teológicas dentro da igreja. Mas olha aqui para mim, conhecer boa teologia não é o mesmo que ter integridade teológica. Eu quero repetir o que eu disse. Conhecer boa teologia não é o mesmo que ter integridade teológica. E eu uso essa frase lembrando de Francis Chan, que escreveu o livro Deus Desconhecido. No livro Deus Desconhecido ele diz assim, nós somos a geração que mais sabe a respeito do Espírito Santo. Não falta conhecimento para nós acerca de quem o Espírito Santo é, acerca do ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Mas olha aqui para mim, sabemos mais sobre o Espírito Santo do que a igreja primitiva. Mas não temos a comunhão e a experiência com o Espírito Santo que a igreja primitiva tinha. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Isso, irmãos, a quem muito é dado, privilégio é responsabilidade. E eu não posso manter o meu coração obstinado. Eu preciso ouvir o que o Senhor está falando. E por que o Senhor diz isso, pastor? Porque no versículo 39 de João, o Senhor vai dizer, olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna. Vocês conhecem, vocês sabem, contudo vocês não querem vir a mim para ter vida. Não basta conhecer, a gente tem que correr em direção a Ele e permanecer correndo para Ele, dia após dia da nossa vida, para pensando em Hebreus 6 que nós lemos aqui, até o fim. E aí você sabe o que vai acontecer? A certeza da nossa esperança. A certeza de que a gente vai se encontrar com Ele daqui a pouco vai crescendo dentro do nosso coração. As convicções vão crescendo dentro do nosso coração. E a gente não quer mais nem saber das coisas dessa vida. A gente quer saber da Jerusalém celestial. Essa sim, a Jerusalém que andou segundo a vontade dEle. Essa sim, a Jerusalém que abraçou os privilégios. E viveu à altura dos privilégios. Essa sim, a Jerusalém cujas pessoas andam em ruas de ouro, para usar as palavras do apóstolo João, tem um mar de cristal, a cidade cuja folha das árvores cura as nações. Amados, a nossa esperança deve ser essa Jerusalém, e aquele povo que vive à altura dos privilégios que Deus tem lhes dado, tem essa esperança.
a esperança da Jerusalém celestial. Amém? A Jerusalém que o Senhor prepara para aqueles que amam e bendizem o seu nome e andam na sua presença. Tomemos cuidado, irmãos, para não termos, eu falava isso no estudo bíblico numa casa na quinta-feira. Tem gente que diz assim, tem uma diferença entre cristão e discípulo. O cristão é aquele que aceitou Jesus. O discípulo é aquele que está seguindo a Jesus. Olha aqui para mim, o diabo inventou essa diferença. Foi Satanás que inventou isso aí, irmão. Não tem como ser cristão e não ser discípulo. O cristão é discípulo, o cristão está seguindo o Senhor. E o cristão anda nas mesmas pisadas pelas quais o Senhor andou. O cristão, ele aceita o jugo de Jesus sobre si, os ensinamentos do Senhor sobre a sua vida, e caminha junto com Ele pelas pisadas dEle. O nosso problema não é que nós não temos, irmãos. Para de olhar para a falta. Nós temos muito, e temos feito muito pouco com muito que o Senhor tem nos dado. Nós temos muitos motivos para agradecer o Senhor. E hoje, se você está aqui sentado, e você se encaixa perfeitamente na descrição que o Senhor fez acerca de Jerusalém. Gente que Deus ama. Gente que Deus está querendo ser favorável a elas. Não endureça a sua cerviz e o seu obstinado coração. Para de viver com o Senhor igual turista. Vindo na igreja de 1 mês, em 2 meses, de 2 meses, em 2 meses. Para de conservar áreas da tua vida que você não entrega para Deus para que o Senhor trabalhe nelas. Se Ele é Senhor de cada uma das áreas da nossa vida. Amém, queridos? E você que nos ouve, culto após culto. Por que você adia o batismo? Por que você deixa o batismo para depois? Tem gente que diz assim, porque eu não estou preparado. Então, se você não está preparado para ir para o céu, você vai para o inferno. Pastor, isso não é politicamente correto. Escambau politicamente correto. Eu preciso pregar a verdade do Evangelho para você. Porque aquele que de fato acolheu a mensagem de salvação dentro do seu coração e na sua vida, deseja passar pelas águas. Eu não vi a hora que chegasse o momento do meu batismo. Por quê, irmão? Porque eu fui alcançado pela graça do Senhor. Porque o meu coração havia sido transformado. O meu coração que era obstinado havia sido alcançado pela graça do Senhor. E ao ouvir a voz de Deus eu não resisti. Jerusalém, Jerusalém. Volta lá, por favor, Karen. A igreja está em silêncio, isso é bom sinal. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste. Conhecemos a vontade de Deus. A pergunta é, nós vamos para debaixo das asas dele ou não? Fica de pé em nome de Jesus, querido.